o governo Lula vai, volto a dizer, violininho, com o Titanic afundando, né? É um governo que praticamente acabou, né? É um governo que mostramos aqui e temos mostrado, como todas as pesquisas de popularidade mostram um governo naufragando mesmo. E, ao mesmo tempo, o governo resolve ter a brilhante ideia de começar a monitorar todas as movimentações de Pix acima de R$ 5.000. Ou seja, R$ 5.000, que é aproximadamente aí, sei lá, $800, que é menos do que o salário mínimo aqui nos Estados Unidos, é uma quantia que, pô, não é quantia de rico, não. É quantia de classe média baixa. Né? Se você parar para pensar, o cara que. Até porque muitas pessoas não ganham isso, não lucram isso. Essa é a receita das pessoas nas suas pequenas. Muitos de vocês estão em casa aqui, nas suas pequenas operações, nas suas operações de venda de ambulante. Você recebe isso e depois tem que pagar os seus insumos, não é nem o dinheiro que você bota para dentro. Então, é um governo que agora vai. E quem achou que a ditadura ia acabar no Paulo Figueiredo é um idiota. É óbvio que a ditadura vai acabar com o monitoramento da tua vida. Porque o governo acha que o que você produz é dele, você que dá ali o seu jeito, porra, que dá nó em pingo d'água para conseguir fechar as contas do mês, esse governo que é atrás de vocês. Eu vou dizer, teve uma medida muito parecida do governo Biden aqui nos Estados Unidos, quase idêntica, no caso era com movimentações de Zelle, que é o Pix aqui americano também, acho que era $5.000 o valor, e o Trump e os republicanos retiraram dinheiro da Receita Federal americana para que isso não fosse concretizado. Mas a ideia é a ideia central da esquerda, de que o governo tem o direito de monitorar cada aspecto da sua vida e vão sangrar todo o seu rico dinheirinho. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E isso está em todos os aspectos da sociedade brasileira. Então, diante disso, né, vem a pesquisa, Paraná Pesquisa. Então, a gente está tendo pesquisas com o Lula desmontando na popularidade e o Bolsonaro despontando na popularidade. O que é absolutamente incrível. Por que é absolutamente incrível? Para você pensar um segundo a esse respeito. Nós temos um presidente que está há meses e meses e meses diante de se chama de lawfare, né? Uma perseguição jurídica sem precedentes na história do Brasil. A gente está falando de um presidente aqui que sofrendo a maior perseguição, sendo achincalhado de golpista, de ladrão de joia, de trambiqueiro de vacina, etc., todos os dias pela imprensa. Nós temos, segundo a pesquisa Quest, a população dizendo que 80% dos eleitores, eu falei que essa pesquisa era inconsistente, que não sei quantos, 80% dos eleitores de Bolsonaro achavam que ele tinha participação do 6 de janeiro. A Globo, né, é basicamente de golpe. Todos os programas, você começa com Bom Dia Golpe, depois Golpe Rural, depois Golpe Nacional, depois Golpe a Pena Ver de Novo, né? O Joaquim Teixeira botou lá a programação inteira da Rede Globo, que é basicamente falando sobre o golpe do Bolsonaro. E ainda assim, com todo o apoio da Rede Globo, com todo o apoio do Supremo, nós temos essa pesquisa do Paraná Pesquisas que saiu do forno. No cenário com o Pablo Farsal, o Lula e o Bolsonaro estão colados, né? 34% e 33,9%, que é 34%, não existe precisão estatística de 0,1%. De 0,1%. Tá? Então, empatados. E aí tem dois comentários aqui nessa história, né?
O primeiro é, se você ainda vive no mundo da lua, que acha que todas as pesquisas são falsas, que o Bolsonaro, na verdade, tem 70% dos votos, porque você não conhece nenhum dos eleitores do Lula, eu sou o seu maior opositor. Eu acho que pessoas como você atrapalham muito a discussão política no Brasil, porque você está desconectado da realidade. Você precisa sair do seu fantástico mundo de Bob. O sentimento anti-Bolsonaro ainda tem voto e o sentimento, e muitas pessoas continuam votando ainda no Lula. Esse é um movimento, é um sentimento global. Vejam a votação que a Kamala Harris teve nos Estados Unidos. Poxa, não se surpreendam. Ela teve, sim, 47%, 48% dos votos aqui nos Estados Unidos. Mas como, Paulo, como pode alguém votar no ladrão? Como pode alguém votar na maluca da Kamala Harris? Como pode... Existem, essas pessoas existem. A gente pode fazer um Globo Repórter sobre elas, de onde estudam, o que trabalham, onde trabalham, o que consomem, abrir a cabeça, examinar, ver o que tem dentro, né? Daqui para cá tem cocô, daqui para cá não tem nada, a pessoa faz assim, aí fica tudo cocô. Mas essas pessoas existem. E a gente precisa aprender a se comunicar com elas. A gente precisa tirar elas do transe e da hipnose da grande mídia. E quando eu digo aqui, eu falo do Paraná Pesquisas, é porque eu falo a institutos de pesquisa. E estatística funciona. Você só está vivo e usando tecnologia porque a estatística funciona. Sim, é possível entrevistar 2.000 pessoas e ter um termômetro da temperatura de uma população. Sim, é possível. É a mágica da estatística que você talvez não tenha estudado na escola. Existe. E sim, Lula tem muitos votos, Kamala Harris tem muitos votos, a esquerda ainda tem votos. Nós precisamos tirar essas pessoas do transe das pessoas na grande mídia. Quando eu mostro aqui, pelo percentual de pessoas que se informam pela televisão, Lula tem ainda a maioria dos votos. O que nós precisamos fazer? Ora, precisamos explicar para as pessoas que a televisão hoje é uma ferramenta de doutrinação política e fazer com que a pessoa pense de forma independente. É o dever de casa. Não adianta brigar. A Institutos Sérios e o Paraná Pesquisa, eu digo a vocês, eu já trouxe ele aqui, inclusive, para comentar as eleições municipais, o Murilo do Paraná Pesquisa, é um instituto sério. Assim como outros, trouxe aqui pesquisas do IBESP, já disse, já elogiei a Atlas Intel, nem conheço eles. Digo isso pelo histórico de acerto. Então não briguem com a realidade. Então, primeira parte do comentário. Segunda parte do comentário. Pablo Marçal. Você vê, eu falo que as pessoas são... Há tanta gente estúpida que na pesquisa tem aqui Pablo Marçal com 6%. Tem cenário com Pablo Marçal com 11%. Eu vou brigar com isso? Vou dizer que não tem? Não. Eu vou dizer, olha, a gente precisa se comunicar com essas pessoas para que esses 11%, 6% no caso, tenham a ciência de que estamos falando de um estelionatário. Tenham a ciência de que estamos falando de um picareta. E não brigar com a realidade. Né? Como aconteceu com os próprios eleitores do Farsal, que eu dizia, olha, não vai para o segundo turno em São Paulo, não vai. Os institutos não acreditem, o Paraná Pesquisa é mentiroso, o Paraná Pesquisa cravou o segundo turno em São Paulo. Pois quando a gente tira o picareta da disputa, aí e isso é importante porque este picareta, que tem lá os seus braços e os seus elos com Alexandre de Moraes, que nós demonstramos lá atrás, que não tem a menor dificuldade em se vender para o establishment, a quem a candidatura deste picareta que apoiou Boulos, a quem ela ajuda? Eu não vou nem entrar em Gustavo Lima, porque eu nunca vi ninguém discutir Gustavo Lima. A hora que realmente ouvir essa discussão, a gente pode discutir aqui. Mas a quem o Mr. M prejudica? É o Bolsonaro, porque quando você tira o Mr. M, o Bolsonaro abre uma vantagem de 3 pontos em relação ao Lula. 37,3 contra 34,4, 2,9 pontos. É a segunda pesquisa Paraná que mostra Bolsonaro à frente de Lula. E ela também, e de novo, eu volto a falar aqui,
Eu elogio o Paraná Pesquisas não pelo resultado, mas pela seriedade do trabalho. E ela traz dados relevantes também sobre a popularidade, ou melhor, a impopularidade do Lula. Veja, 33,8% das pessoas consideram o governo como ótimo, bom, contra 42% que consideram ruim ou terrível. 42,6% consideram ruim ou terrível. Lembrem-se, eu mostrei que a aprovação do Lula hoje já estava na casa dos 30%, e essa é mais uma pesquisa que confirma isso. Esqueçam pesquisa Quest, e de novo, não é porque eu gosto do resultado de uma ou de outra, porque Quest é hoje um instituto da Rede Globo. Isso fica mais interessante quando a gente compara, por exemplo, o histórico de popularidade do governo. Bota a imagem para a gente do histórico, Brunão. Olha a crise e o buraco no qual se encontra o governo Lula. A gente compara os dados de agosto de 2023 com os dados de janeiro de 2025. Em agosto de 2023, 15,9% dos entrevistados consideravam o governo como sendo excelente e 24% como bom. Em janeiro de 2025, os excelentes, de novo, eles existem, mas caíram para 4,8%. E o bom caíram. Agora são 22,7%. Ainda tem. Tem que dizer aqui, ainda tem 22,7% que consideram bom. E 11,1% que consideram como excelente. Queda de 4,8 pontos. Mas o grande número aqui é outro. Vocês olhem em agosto de 2023, e esse é o ponto fundamental aqui. Em agosto de 23, 23%, 23,7%, quase 24% das pessoas consideravam o governo Lula como terrível. Em janeiro de 2025, o número disparou mais de 10 pontos e já são 34,2%. É um aumento de quase 50% no percentual que considera o governo terrível. Então, eu volto a dizer, musiquinhos do Titanic. O governo Lula está naufragando e a maioria da população rejeita o governo. E uma parcela gigantesca da população considera o governo terrível, um desastre. Milhões e milhões de pessoas. É natural que você se relacione mais com essas pessoas. Afinal, você está assistindo o Paulo Figueiredo Show, né? Eu peço para você mandar o programa para os inimigos justamente por isso. Porque os seus amigos já gostam do Paulo Figueiredo Show. E eu falei aqui que vocês ficam falando que eu tenho predileção da Atlas, da Paraná Pesquisa, mas eu trouxe o número também da Atlas Intel. Na Atlas Intel, 49,8% reprovando o Lula contra 47,8% que aprovam. São os números. O mais importante é a inversão da curva. Eu digo, Lula nos ajuda. Não torçam pela morte do Lula. O Lula nos ajuda. Ele faz a população enxergar o quão terrível é a população. Lula foi o sujeito, Lula e Dilma foram as melhores coisas que já aconteceram para a direita no Brasil. Nós só criamos uma direita graças ao Lula e a Dilma. Nós precisamos de Lula, PT, a esquerda, nós precisamos desse vagabundo no poder para que nós possamos explicar o que está acontecendo no Brasil. Da mesma forma que eu preciso do psicopata do Alexandre no Supremo Tribunal Federal para explicar qual é o problema de um judiciário superpoderoso. E é assim que a sociedade, com personagens icônicos, com símbolos, com vilões, é assim que a sociedade se reforma.